Aleluias! Olá, meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, amém? Vocês estão bem? Louvado e agradecido é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, hoje é quarta-feira. Louvado e agradecido é o Senhor dos Exércitos. E senti no meu coração, né, irmãos, como sempre, de deixar uma breve palavrinha aos vossos corações. Vamos ver que o Senhor Deus tem para falar comigo e com você nesta noite gloriosa, através da sua grandiosa palavra. Louvado e agradecido ao Senhor dos Exércitos. E como sempre, né, irmãos, peço encarecidamente que os irmãos deixem, aquele joinha, aquele like, por gentileza, todos vocês que visualizarem esse vídeo, que sejam inscritos neste canal ou não, por gentileza, deixe seu like, deixe seu joinha, amém? Porque tem mais pessoas que vão precisar de ouvir esta palavra que vai ser ministrada neste momento, amém? E você sentindo seu coração, continue compartilhando este canal em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor. No livro de São Mateus, no seu capítulo 26, louvado seja Deus, seu versículo 69, que diz assim a palavra do Senhor: Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: Estes também estavam com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Louvado e agradecido é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, você vê, quando Jesus falou com Pedro que ele ia negar, Pedro disse para o Senhor Jesus que ele não ia negar o Senhor Jesus e que, se fosse possível, que ele morresse no lugar de Jesus. Se eu não me falo pela memória, ele falou que queria morrer no lugar do Senhor Jesus. Ou que ele morresse junto com Jesus. Se eu não me falo pela memória. Mas, irmãos, quando o Senhor Jesus mais uma vez afirmou para Pedro: Em verdade vos digo, Pedro, que antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás. E assim, irmãos, o que o Senhor Jesus fala, ele cumpre. E a palavra do Senhor Jesus, ele não caiu por terra. Por quê? Porque a palavra do Senhor Jesus, ela é fiel e verdadeira. Ela é viva e eficaz. E assim aconteceu quando o Senhor Jesus ele foi preso. Louvado seja Deus. Pedro aqui se escondeu e ficou olhando o Senhor Jesus no escondido, por detrás das recâmaras. Mas aí sempre tem alguém, né, irmão? Sempre tem um espião. Olha aí. Sempre tem um espião que nos vê.
sempre tem um espião que nos observa. E o apóstolo Paulo, ele afirma que é para nós sermos imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse: serdes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, irmãos, os discípulos de Jesus, eles pareciam muito com Jesus através das suas vestimentas, através dos seus cabelos, do modo de pentear seus cabelos, através das suas falas. Então, Pedro, ele demonstrava que ele era um dos seus discípulos. E ali 3 pessoas olhavam para Pedro e diziam que Pedro ele era um dos que seguia Jesus. E Pedro disse o quê? Não conheço, não sei o que dizem, né? Não conheço tal homem. Verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, porque ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Aí, irmãos, você pode perguntar: mas Pedro era falso com o Senhor Jesus? Será, irmãos, que Pedro ele era falso, andava com o Senhor Jesus, mas ele não era nada daquilo que ele parecia, que ele demonstrava para o Senhor Jesus, que ele dizia para o Senhor Jesus? Será que ele era falso? Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Pedro, ele não foi uma pessoa falsa. De jeito nenhum. O que aconteceu com Pedro foi o que ali naquele momento? Nada mais, nada menos do que temer pela sua vida. Pedro, irmãos, ele temeu pela sua vida. Pedro, ele teve medo de morrer naquele momento. Pedro, ele teve medo também de ser condenado também. Então, por esse motivo, Pedro negou. Pedro não negou o Senhor Jesus de coração. Não, Pedro não negou Jesus de coração. Mas sim, Pedro negou o Senhor Jesus de lábios, de boca. Ao contrário de muitos irmãos que dizem ser de Cristo, mas as suas atitudes não condizem. Dizem que ama a Cristo, mas aborrece. Dizem que ama a Cristo, mas não pratica o que os princípios bíblicos nos ensinam. Dizem que faz a vontade de Deus, mas fazendo muitas coisas que desagrada a palavra do Senhor. Então, irmãos, temos que ver, analisar esse texto, porque muitos condenam Pedro, mas se você ler com atenção, direitinho o que a palavra do Senhor diz, deixa bem claro que Pedro, ele temeu pela sua vida. Tão certo assim, que quando ele falou pela 3ª vez, negando o Senhor Jesus, dizendo que ele não conhecia o Senhor Jesus, o galo imediatamente canta por 3 vezes. Diz a Bíblia que Pedro que se retirou dali e chorou amargamente. Você sabe, irmãos, o que é a palavra amargamente? Algo amargo, irmãos, é como se fosse fel. Então, Pedro, ele sentiu o gosto do amargo no seu paladar depois que ele negou o Senhor Jesus. Porque aquele choro ali, irmãos, não foi o que ele quis, o que ele expressou.
Ele expressou dizendo que não conhecia Jesus. Mas aquele choro ali não foi afirmando que ele negou Jesus. Aquele choro ali foi dizendo: me perdoa, mestre, me perdoa, rabi, que não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria falar, porque eu te amo. Tão certo assim que o Senhor Jesus, ele perguntou para Pedro: tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Depois da ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus fala isso para Pedro. Mais uma vez: tu me amas, Pedro? Pedro disse: amo, Senhor. O Senhor Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez: tu me amas, Pedro? Pedro aqui, irmãos, baixou o seu semblante e disse: Senhor, tu sabes. Sabe por quê, irmãos? Pedro disse: Senhor, tu sabes? Porque ele se lembrou de que ele disse para o Senhor Jesus que ele não ia negar o Senhor Jesus e ele negou. Então, ele se lembrou e disse: Senhor, tu sabes. Então, irmãos, ele realmente, ele amava o Senhor Jesus, mas pela terceira vez, ele não resolveu mais afirmar. Ele disse: o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabes que eu te amo. O Senhor sabe se eu te amo ou não. E o Senhor Jesus, sondando o coração de Pedro, o Senhor Jesus sabia que Pedro amava. Aí o Senhor Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Então, irmãos, por amor a Cristo, dentro da palavra, ainda que eu e você não queremos, mas temos, irmãos, que crucificar o nosso ego, crucificar os nossos desejos, crucificar a nossa natureza, as nossas atitudes, por amor a Cristo, por amor à palavra do Senhor. Pedro negou, mas foi de boca para fora. Pedro negou o Senhor Jesus de boca para fora. Porque Pedro verdadeiramente, irmãos, amava o Senhor Jesus. Amava o Senhor Jesus, irmãos. E eu digo a você, se eu estivesse no lugar de Pedro, quem sabe, talvez, eu fazia a mesma coisa. Porque, irmãos, quem é que não tem medo da morte, irmãos? Até o próprio Jesus, ele teve medo da morte. Tão certo assim, quando o Senhor Jesus, ele se retirou para orar em secreto com o Pai, ele falou o quê? Senhor Deus, ó meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, irmãos, o Senhor Jesus teve tanto medo da morte que os poros do Senhor Jesus saía sangue no lugar de suor. De tanta tensão, de tanto medo, de tanto pavor, irmãos, da morte. Mas o bom, irmãos, que o Senhor Jesus, ele libertou a mente de Pedro e jogou no mar do esquecimento aquela tristeza que amargurava a alma de Pedro. Porque Pedro, depois, irmãos, que ele negou o Senhor Jesus, o Senhor Jesus teve que fazer uma cura interior, uma cura na alma de Pedro, para que Pedro pudesse dar continuidade do Evangelho de Cristo, quando o Senhor Jesus, ele subiu e ele deixou essa ordem para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluias. E foi quando Pedro, irmãos, dali em diante, Pedro desistiu de vez de querer pescar. E Pedro deu continuidade ao Evangelho de Cristo. Pedro foi para Cesareia, para a casa de Cornélio. Pedro ainda tinha um jeitinho ainda meio duro, mas aí o Espírito Santo de Deus converteu de vez Pedro na casa de Cornélio. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós alcançamos a libertação gradativamente, irmãos. É com nossas experiências. É com cada experiência. É com cada dia você na presença de Deus que você vai adquirindo as experiências. Que você vai alcançando de Deus as libertações. Pedro, ele não se converteu da noite para o dia. Você vê que Pedro foi se converter de verdade mesmo. Pedro, ele era um tipo de pessoa que ele fazia, assim, acepção de pessoas. Então, Pedro, ele veio se converter de verdade. A obra do Senhor Jesus veio ser completa na vida de Pedro. Foi depois que o Senhor Jesus subiu. E aí, pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo de Deus. Na casa do centurião Cornélio. E o nome do Senhor foi glorificado. E Pedro saiu dali, irmãos, regozijado. Pedro, irmãos, Deus usou Pedro também para ressuscitar uma jovem chamada Tabita, uma costureira, ou seja, Dorca. Ela foi ressuscitada através de Pedro. Muitos sinais, maravilhas, milagres, Pedro fez. Depois, quando o Senhor Jesus subiu de volta para a casa do Pai. Então, irmãos, que comportamento nas nossas vidas, atitudes, que pessoas passam a nos julgar e a nos condenar. Por causa de quê? Por causa de uma palavra que sai da nossa boca, dos nossos lábios, sem nós, pensarmos direito. Palavra que muitas das vezes sai dos nossos lábios por emoção, por desespero. E depois desta palavra que sai dos nossos lábios, sem nós pensarmos, sem nós analisarmos, porque uma palavra lançada, irmãos, é como a Bíblia diz que é como o quê? Uma flecha lançada e que não tem mais como retornar. Você pode ver se você conhece alguém por causa de palavras que alguém falou, um vacilo que alguém falou, com a palavra, esta pessoa não teve mais credibilidade contra as pessoas. Esta pessoa foi julgada. Esta pessoa foi condenada. Você pode ver quando tem pessoas que vai para o juiz, o réu, ele tem que estar ali na toda a vigilância para ver o que é que ele vai falar, porque o juiz, o promotor e o advogado está ali, atento em cada palavra que sai da boca do réu. Em cada vírgula, em cada sinal, em cada comportamento, em cada detalhe que sai da boca do réu. Então, com as palavras, a Bíblia diz, somos justificadas. E com as nossas palavras também, a Bíblia diz que somos condenados. Amém, irmãos?
Não vou mais tomar muito tempo. Para fortalecer, deixe seu like, seu joinha. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Em nome de Jesus. Deus seja louvado.